no ar com mais uma edição do Inspira Negócios e hoje eu vim até a Asa Norte conhecer a história de um chileno de 56 anos, mora no Brasil há 48 anos e há mais de 20 é dono dessa Auto Center. Vem comigo? Edgar, seja bem-vindo ao Inspira Negócios, um prazer ter a oportunidade de conhecer a sua história, que começou há mais ou menos há 48 anos, quando você trocou o Chile e veio para o Brasil? Exatamente. Meu pai, ele tinha uma formação muito boa no Chile, era tecnólogo, médico com especialização em medicina nuclear, ou seja, desempregado. Tinha uma formação boa, mas não tinha emprego para ele lá no Chile. Aí ele resolveu vir para o Brasil e depois de um ano ele mandou nos buscar. E assim começou a nossa história aqui no Brasil. E no Brasil, hoje você trabalha no ramo automotivo, mas o seu começo no empreendedorismo não foi nesse segmento, né? Não, foi na área do meu pai. Ele tinha uma empresa de produtos para laboratório e logo ele conseguiu uma representação e eu comecei a tocar a minha própria empresa nessa área. Até que um belo dia ele precisava fazer uma viagem a negócios e me pediu. Falou, você pode levar meu carro para consertar num centro automotivo? Eu falei, não, eu levo. E quando eu entrei e eu comecei a olhar como é que funcionava, o que era, eu me encantei. Um pouco tempo depois eu fechei a minha empresa e mudei para Brasília. Eu morava em São Paulo, mudei para Brasília e abri uma franquia da Freios Vargas, não existe mais. E há 21 anos atrás, a Porto Seguro estava com um projeto de abrir centro automotivo Porto Seguro no Brasil todo e me convidaram, eu aceitei o desafio e estamos aqui até hoje. Qual que é o desafio desse negócio? O maior desafio nosso é a mão de obra. A mecânica é uma profissão que não atrai os jovens, né? Então o jovem ele quer ser TikTok, YouTuber, quer ser gamer, influencer, mas ele não vê a profissão de mecânico como uma opção. E na verdade, o mecânico automotivo hoje, ele não fica desempregado. A profissão que mais tem vagas de emprego no mercado é de mecânico automotivo. Como que você está fazendo aí para equilibrar essa balança? O que a gente fez? A gente capacitou melhor os nossos funcionários para evitar retorno, para serem mais eficientes e a gente investe sempre também em equipamentos e treinamentos. Hoje você emprega quantas pessoas aqui? 10 pessoas no centro automotivo. E tem aquele período do ano que você tem uma demanda maior, às vezes tem uma demanda menor? Tem período de sazonalidade. Dezembro, janeiro, fevereiro, a demanda aumenta muito. Via de regra, mecânico não tira férias nesses 3 meses, porque realmente a gente precisa da mão de obra. Mas isso já é comum no mercado. O mercado sabe que dezembro, janeiro, fevereiro, todo mundo tem que arregaçar a manga porque tem muito trabalho. E como que é a concorrência? A concorrência, veja bem, eu costumo dizer que a concorrência é sempre boa, porque te faz melhorar dia a dia. Existem, como toda área, bons profissionais e maus profissionais. Então, tanto aqui no Centro Automotivo Porto Seguro quanto na Escola do Mecânico, a gente preza pela transparência, né? São 2 milhões de veículos em Brasília hoje. Então sempre vai ter trabalho. Então você não precisa ficar inventando, você não precisa... a gente está aqui há 21 anos, hoje eu atendo filho daqueles primeiros clientes que eu atendi há 21 anos atrás. Isso é reflexo de um trabalho sério, de um trabalho honesto, né? No empreendedorismo, quando uma empresa é criada, normalmente é pela dor ou pelo prazer. A Auto Center você criou pelo prazer, né? Quando você visitou uma empresa lá em São Paulo. Agora, você também teve a experiência de criar uma empresa pela dor, né? Há uns 2 anos atrás, eu tirei meu chefe de oficina da operação e coloquei ele para instruir jovens, ensinar jovens. E que foi um grande desafio. Na verdade, isso só deu certo porque ele topou esse desafio, né? Então, ao longo de 2 anos, nós treinamos umas 4 pessoas, ensinamos o ofício. Só que na operação fica muito difícil, né? Eu preciso esperar que um determinado defeito aconteça para eu mostrar para a pessoa que nós estamos ensinando, né? O profissional. Já na escola, a gente tem uma curva de aprendizado. Então, aquilo que eu ensinei em 1 ano e meio,
o que foi ensinado em 1 ano e meio para o mecânico, em 3 meses e meio a gente consegue fazer o mesmo trabalho, a pessoa vindo 2 vezes por semana. É que você montou uma estrutura para ajudar ali na hora de explicar a solução do problema, identificar o problema, né? Aí eu fui atrás de uma empresa séria, assim como a Porto Seguro é uma empresa séria, eu tinha que ter uma outra empresa que tivesse os mesmos princípios de honestidade e profissionalismo. E aí eu fui ao mercado procurar, porque chegou uma hora que eu falei, eu não tenho mais tempo para ficar ensinando, então nós temos que otimizar esse aprendizado. E aí eu procurei no mercado e encontrei a Escola do Mecânico, que está mais ou menos uns 15 anos no mercado e que começou com a Sandra Nali, que é uma mulher que fundou a Escola do Mecânico, mulher mecânica, e ela resolveu entregar para as pessoas de forma gratuita aquilo que ela recebeu. Então ela procurou a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM ou equivalente ao CAGE aqui em Brasília, e deu aula gratuita para menores infratores. Eles vinham acompanhados por escolta, enfim. E numa noite, numa aula, um aluno falou, olha, eu sou grafiteiro, posso fazer um grafite aqui? Aí escreveu a Escola do Mecânico e colocou uma chave lá. O logotipo da escola até hoje é muito parecido com aquilo que é baseado. E isso é muito legal, porque isso foi uma criação de um aluno. E começou a passar ônibus, pessoas andando e perguntando de curso. A coisa foi crescendo. Hoje já formou mais de 100 mil profissionais no Brasil todo, são 50 unidades e está em plena expansão. Você pode pensar, mas você está contribuindo para o setor automotivo, etc. Na verdade, existe uma grande satisfação nesse negócio, né? É você ter a possibilidade de transformar vidas. Você pega pessoas que, inclusive uma coisa que a gente tem projetado, tem brigado, é termos mecânicas mulheres. A gente sabe que na realidade do Brasil, a mulher muitas vezes é arrimo de família. Então, tem 2, 3 filhos, mas não tem o apoio dos pais das crianças, né? Então, e aí a mulher como profissional de mecânica, ela é mais sensível e tem a possibilidade de ganhar muito mais que determinadas ofícios que elas têm, né? Quando você trouxe a escola para cá, já trouxe a franquia, você já pensava num público específico ali? Já tinha mais ou menos uma noção de quem iria atender? Vamos lá, eu resolvi abrir a escola para sanar uma dor minha, que é ensinar. Eu preciso de um alinhador, então vou fazer um curso de alinhamento e eu pego o melhor aluno para mim. Depois eu fui percebendo e me apaixonando pela história da Escola do Mecânico e percebi que transformar vidas é muito gratificante, né? Então nós temos vários casos. Eu tenho o caso, por exemplo, do Antônio, ele era auxiliar de limpeza e veio fazer um curso. Ele quis fazer um curso na Escola do Mecânico para não ser enganado. Eu sou muito enganado por aí, eu não quero ser enganado. Ok. A intenção dele não era mudar de profissão. E aí ele foi picado pelo bichinho do mecânico, se apaixonou pela profissão, fez um curso de alinhamento. Esse curso de alinhamento ele não tinha dinheiro para fazer. Minha mulher falou, você vai fazer e você vai pagar do jeito que você puder. E aí no meio do curso tinha 2 donas de oficina. Ele já saiu empregado do curso para lá, ganhando provavelmente o dobro do que ele ganhava como auxiliar de limpeza. Não temos nenhum caso de aluno nosso que não tenha saído empregado. Quando eu falo que mecânico é a profissão que você não fica desempregado, eu não estou brincando. E em pouco tempo, em 3 meses e meio você consegue fazer o curso de especialista em revisão, você já consegue um emprego e aí você vai para as especializações. Então, a gente tem toda uma trajetória, então a gente recomenda ele fazer o curso de motor, do curso de motor fazer o curso de elétrica e do curso de elétrica de injeção eletrônica. É um aprendizado, porque se ele começar a fazer de injeção eletrônica, ele não sabe como funciona o motor, ele não vai entender muito. Então, se ele não sabe de elétrica,
e vai fazer logo de injeção eletrônica, ele vai ficar um pouco perdido e pode se frustrar. Então a gente recomenda uma trajetória. Só que ele estando empregado, depois de 3 meses e meio, 4 meses, ele já tem condições de pagar o curso de especialização e investir na própria área. Quando a pessoa vai levar o carro numa oficina e é passado ali um orçamento, um tipo de serviço, ele tem um conhecimento para avaliar se realmente aquele serviço foi prestado, se não foi, se precisa ou se não precisa ser feito, né? Nós temos aqui uma quantidade muito grande de hobbyistas, que a gente chama, ou seja, pessoas que fazem por hobby. O caso mais inusitado é da doutora Hélia, uma médica aposentada, escritora, escreveu um livro de fibromialgia, com 82 anos, a nossa aluna com mais longeva, né? E ela fez o curso de mecânica automotiva e depois ela fez o curso de elétrica automotiva. E ela falou para mim, eu perguntei, mas né, qual que era o objetivo? Ela falou, tem uns carros velhos na chácara e tal, mas na verdade a gente tem que manter a mente ativa. Então eu tenho vários casos de pessoas que já foram enganadas em oficinas mecânicas e querem fazer o curso com a gente para justamente entender do que está acontecendo. Tem pessoas que sempre gostaram de carro. Tem muitas pessoas que têm carros antigos e querem mexer, e também tem profissionais que já são, ou trabalham em padaria, ou em jardinagem, ou outras profissões e querem mudar de profissão, e tem muitos jovens que querem ter uma profissão e fazem o curso justamente para poder entrar nesse mercado que é muito interessante, que remunera bem e que você não fica desempregado. Essa falta de mão de obra, na sua opinião, como você já está no mercado, não seria algo interessante até para as nossas autoridades investirem nisso, na capacitação, no curso técnico? Eu acredito que sim. Existem iniciativas importantes do governo, Senai e outros, né? IFB, enfim. Mas a verdade é que nós temos 3 milhões de pessoas, por exemplo, em Brasília. Então, essas instituições muitas vezes não têm a capacidade de abraçar todas essas iniciativas, né? Óbvio que se o governo pudesse, de alguma maneira, fomentar isso, aumentar o número de vagas, eu acho que seria bem interessante. A nossa pegada na Escola do Mecânico é um pouco diferente. Em alguns lugares os cursos demoram 1 ano e meio, 2 anos. Nós, em 3 meses e meio, conseguimos colocar uma pessoa já no mercado de trabalho. O nosso foco é na empregabilidade. Tanto é que a Escola do Mecânico tem um aplicativo que une, faz a ligação entre a oficina mecânica que disponibiliza uma vaga e os alunos. O curso ele seria mais prático do que teórico? Sim, o curso ele é mais prático que teórico. Depende do curso, mas a gente estima que em torno de 80%, 75% é prática e uma parte menor é teoria, porque precisa ter a teoria, né? Você vai à teoria e depois você tem que pôr em prática para enfim, exercitar, ou seja, chegar à perfeição. Dentro de tudo que você conquistou aí nesses 20 anos de Auto Center, mais quase 2 anos aí, né, de planejamento, estrutura da Escola do Mecânico, você acha que hoje você consegue, a empresa ela consegue fazer a mudança na vida das pessoas quando você gera oportunidade tanto de emprego quanto de conhecimento? Sim, na verdade assim, eu tenho certeza disso, porque a gente tem visto isso daí, isso tem acontecido a cada turma que se forma, né? De você melhorar a qualidade técnica de profissionais que já estão na área e de transformar vidas em pessoas que procuram uma colocação. Edgar, aqui então é a Escola do Mecânico, é onde você por mês aí atende, capacita, né, mais ou menos 100 alunos. 100 alunos, na verdade tem turma sempre começando e turma terminando e tem turmas rodando ao mesmo tempo, por exemplo, segunda e terça, 3, 4, 5 turmas, quarta e quinta da mesma forma e sábado, que é das 8 às 2 da tarde, também às vezes tem 3 turmas, 2 turmas. O mecânico mais antigo, ele, normalmente, né, ele começou ali como auxiliar, ele foi vendo como que era feito, aí tirava uma dúvida. Hoje vocês montaram aqui uma estrutura
já tudo projetado para criar um problema e ter a solução e dessa forma ensinar o aluno. Sim, a gente tem os cursos de especialização para os mecânicos que já são experientes, né? Por exemplo, aqui nós já temos um motor, ele funciona, e aí a gente consegue criar, simular defeitos, ou colocar defeito no motor para ele entrar com scanner, entrar com osciloscópio, ou fazer um diagnóstico para tentar achar o defeito que a gente criou. Antigamente o mecânico conseguia, no ouvido, saber o problema. Hoje é no celular? Na verdade, hoje nós temos várias ferramentas bem interessantes, por exemplo, scanner, osciloscópio, usamos muito multímetro e outras ferramentas mais, porque os carros são muito tecnológicos, né? Não é mais positivo e negativo somente, agora tem pulso, tem uma rede, a rede mais comum, a rede CAN, que é como se fosse uma rede de computadores. Nós temos o Gateway é uma barreira que as montadoras, por motivo de segurança, criaram. Então você tem que ter um scanner que rompa, entre aspas, que ultrapasse essa barreira, obviamente com permissão das autorizadas. Então algumas coisas evoluíram, por exemplo, o motor de 6 cilindros para 4, hoje temos motores de 3 cilindros, mas o que teve um avanço muito maior, eu acredito, foi a parte tecnológica, a parte de software. Hoje os carros são verdadeiros computadores. E você acha que isso foi bom ou foi ruim para os carros que são utilizados no Brasil? Eu acredito que seja bom pelo seguinte, a injeção eletrônica ela veio para combater a poluição. Então tudo que é feito relacionado à tecnologia no carro é para melhorar o combate à poluição. Esse é o objetivo da injeção eletrônica, esse é o objetivo de você ter 3 cilindros, né? Enfim, tudo está ligado hoje em dia à parte de tecnologia. Só que tem um detalhe, tem muita gente em várias áreas que tem medo da tal da IA. A IA está em tudo, né? A IA está em tudo. E você pode enxergar ela de duas maneiras. Ela pode te ajudar, caso você seja um advogado, não vai ter mais advogado. Não, se você for um bom advogado, você vai saber melhor utilizar a IA, né? Na tua produtividade, na tua assertividade, etc. Tem um detalhe que acho muito interessante, que a IA ela não vai substituir de forma alguma o mecânico. A IA ela não vai tirar uma roda, a IA ela não vai desmontar uma suspensão, ela pode ser uma ferramenta importante de auxílio. A IA seria importante na montagem do motor, por exemplo, onde você vai criar as peças, vai padronizar as peças ali, tem a usinagem, tudo feito de um padrão, do tamanho perfeito, mas se surgir um problema, tem que ser a mão do ser humano. Tem que ser a mão do ser humano. Aqui não tem jeito de uma IA ou um computador. Você imagina, pode ser um robô que vai fazer... mas toda oficina mecânica tem um robô inviável financeiramente. E ele provavelmente não vai conseguir fazer o que um ser humano faz, né? Então, mais uma vez, é uma profissão que, além de você não ficar desempregado, não se preocupa com a IA, que aí ela vem para somar. De que maneira? Nós temos alguns programas, a Escola do Mecânico, por exemplo, é parceira do Simplo, é uma plataforma que dá informações da parte elétrica, da parte eletrônica, da parte de torque, né? Então, você pode ter o auxílio da IA em alguns determinados defeitos, por exemplo, olha, está acontecendo tal coisa, ela pode ajudar dessa forma, mas nada substitui o ser humano. Às vezes o scanner ele fala, olha, estamos com problema no cilindro 3. Ok, mas é a bobina, é a vela, aliás, a bobina, o cabo de vela, a vela ou é o bico? Ou é tudo? Ou é alguma outra coisa, você entendeu? Então assim, ela pode te dar um norte, mas a mão de obra, o mecânico, ele não vai ser substituído pela IA. E aqui o seu aluno ele tem a oportunidade de conhecer o motor funcionando no todo, bomba de gasolina, filtro de água, combustível, a estrutura, tudo montado. Aqui a gente pode simular defeitos.
E aqui você já tem um motor que o aluno vai ter a oportunidade de desmontar para ele conhecer as peças. Sim, na verdade nós temos um curso específico de motor, tá? Esse aqui é um motor de moto, que é desmontado também no curso de moto. Esses são motores da parte de mecânica automotiva, são motores de carro, né? Aquele 3 cilindros, esse 4 cilindros, nós temos outros motores. Aqui nessa parte aqui da escola, nós fazemos a parte de motocicletas. Então nós temos duas motocicletas aqui, uma carburada e uma injetada, né? Isso aqui, por exemplo, é para aprender o aluno a raiar as rodas, desempenar. Hoje em dia não tem tanta roda raiada, a maior parte agora é de alumínio. Ok, eu estou trabalhando numa oficina mecânica e aparece uma dessa aqui, eu não vou saber fazer? Você tem que saber fazer. Então a gente passa por tudo aquilo que a gente entende que contribui para a formação do profissional. Nessa bancada aqui é o mocap de freio. Então o aluno ele vai aprender a regular, a desmontar, a diagnosticar o defeito. Da mesma forma, com relação à parte de suspensão. Então aqui ele vai saber usar um encolhedor de mola, saber usar as ferramentas, saber instalar, diagnosticar. E tem a parte elétrica da moto também ali, né? Na parte de elétrica de moto, nós temos esse painel, nós estamos concluindo esse painel. Ele tem toda a trajetória por onde passa a parte elétrica da moto. É como se a gente tivesse tirado da moto e colocado num painel, para ficar mais fácil a explicação na hora é mais didático, né? E você na oficina, quando surge ali às vezes um problema que você atende durante o dia ali, que é algo que foge um pouquinho à regra, você pode usar isso também como exemplo na hora da aula, né? Sim, é possível, mas nossos professores, eles são muito experientes, né? Muitos são mecânicos e estudaram engenharia mecânica, por exemplo, então eles têm muito forte a teoria e a prática também. Então, via de regra, quando surge algum assunto específico, eles já têm, pela vivência deles, muitos casos que eles aproveitam e explicam como pode acontecer na vida real, vamos dizer assim. O porquê aconteceu e como solucionar o problema. Exatamente, porque a verdade é o seguinte, lá no painel tem uma luz da injeção eletrônica, só que essa luz acende, uma única luz acende para 20 defeitos possíveis. Então, se der defeito aqui, vai acender a luz lá, a mesma luz. Se der defeito aqui, vai acender a mesma luz lá. Então, aquilo lá, na verdade, é um aviso que você, olha, nós temos algum problema, tem que levar ao mecânico. O mecânico, via de regra, ele entra com o scanner. E eu sempre falo que o diagnóstico todo começa pela bateria, porque os carros são muito eletrônicos, né, e elétricos. Então, será que a bateria está legal? Vamos começar pela bateria. E dali tu começa, coloca o scanner ou não, vai depender do defeito. É difícil empreender ou depende do segmento ou não? Como que você avalia o mercado? É muito difícil empreender, tá? A gente tem várias variáveis, né? Em época de eleições, ano de eleições, a gente vê que o mercado muda, tem a questão, às vezes, muito de inadimplência. Quando eu falo de escola, os impostos são menores, isso é bem bacana, mas sempre empreender é um desafio, né? Acredito que um desafio aqui no Brasil e em vários lugares, né? Seria possível comparar o trabalho do mecânico com o empreendedor? O mecânico, quando ele abre um motor, ele não sabe o que ele vai encontrar ali. Só mexendo é que ele vai saber do problema e dessa forma vencer aquele desafio ali. Assim é o empreendedorismo também. Você planeja, se organiza, mas não sabe o que vai acontecer amanhã? Sim, isso é verdade. Por isso que eu resolvi adquirir uma franquia, que tem 15 anos de história. Então, muitos problemas que eu enfrentaria se eu começasse do zero, com a franquia é diferente. A franquia ela já vai te dando nortes, falando, olha, faça dessa maneira que a probabilidade de dar certo é muito maior. Olha, não faz assim porque assim pode dar errado. Então, a ideia da franquia e dessa franquia em específico, que assim como a Porto Seguro, o Centro Automotivo Porto Seguro, a Escola do Mecânico, são franquias sérias, responsáveis. Eles não estão preocupados em vender franquia simplesmente. Vendi a franquia, tchau. Não é assim que funciona. E a gente sabe que acontece isso em várias empresas do Brasil. Não, eles te dão um suporte diário. Inclusive nós da Escola do Mecânico
temos uma reunião de gestores todos os dias de segunda a sábado, 8h30 da manhã, sagrado reuniões. Nós temos uma convenção comercial por ano, uma convenção técnica por ano, eventos que a gente participa, congressos. Então, todo dia existe uma preocupação e um acompanhamento de uma pessoa específica para tirar dúvidas, treinamentos, ou seja, existe uma preocupação muito grande por parte da franqueadora em de te dar um amparo para que você não... Óbvio, eles têm um nome, a Escola do Mecânico é muito forte em São Paulo, Rio e outros lugares que está há mais tempo. Florianópolis, enfim. Então é um nome a zelar. Então, eles não querem vender uma franquia, essa franquia não vai dar certo. Eles querem vender uma franquia e essa franquia se perpetua por muito tempo.